Todos os moradores dessa comunidade, e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nesta noite, e que Deus possa usar não só a mim, mas a todos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Vou pedir aos irmãos que abra a sua Bíblia no livro de Hebreus 11:6. É um título pequeno, né? É um título pequenininho, mas é de grande importância. 11:6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos orar. Soberano Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite de poder estar explanando Tua palavra, Senhor. Que essa palavra possa entoar no coração e na mente de todo aquele que vai ouvir, Senhor. Que o Senhor faça a obra, não eu. Senhor, me ajude a falar de Ti, porque o Senhor é grande e poderoso. Usa, Senhor, a minha vida grandemente, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, a palavra diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Por que eu peguei esse tema sem fé? Porque até para a gente aceitar Jesus, tem que ter fé. O que é que Jesus disse? Se tu crê, se tu tem fé, e se tu crê que Deus ressuscitou Jesus para salvar eu e você, aí você é salvo. Então é pela fé. Eu não sei o que passa na vida de cada um, eu não sei como cada morador daqui dessa comunidade estão, mas eu creio que pela fé, esta noite, Deus vai fazer a obra em nome de Jesus, né? Também escrevi um tema aqui, um título, né? E vou ler aqui rapidinho, que também diz: para nós não abrir mão da nossa fé. Nós não devemos abrir mão da nossa fé. É fácil? Não, meu irmão. Não é fácil. Porque tudo que Abraão queria era um filho, né? E Deus fez uma promessa com ele de dar um filho. Quando Deus deu um filho a ele, quando ele já estava adolescente, Deus resolveu pegar de volta. Imagina o pai naquela hora, tudo que ele pediu a Deus era um filho, e depois que ele tem um filho, ele tem a promessa de devolver o filho ao pai. Então eu creio que foi muito forte para ele, mas ele não abriu mão da fé dele, ele cumpriu com aquele propósito que ele tinha de devolver. E tanto é, quando chegou na hora, o filho perguntou: pai, cadê o cordeiro? E ele olhou para um lado, olhou para o outro. Imagina a dor daquele pai ter que sacrificar aquele filho por Jesus. O único filho que ele tinha, apesar de que ele tinha Ismael, mas Ismael não era o filho da promessa. E ele olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para o céu, clamou ao Deus. Quando ele foi fazer, o anjo brandou na hora e disse: eis aí o cordeiro. Amém? Então diz assim: não abra mão da sua fé. Meus irmãos, não abra mão da sua fé, pois a nossa vida é assim, de tempos bons e tempos ruins, mas nós não podemos fugir dele. É nessa hora que a nossa confiança está sendo provada. E o que é confiança? É crer que algo não falhará, de que é bem feito e forte o suficiente para cumprir a sua função. Isso é que nós devemos fazer e mantermos nossa confiança em Deus. Como diz em Provérbios 3, 5, 6 e 7, diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe ao teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Sabemos que não é fácil seguir a Jesus, mas isso vale a pena por qualquer sacrifício
seguir a Jesus vale a pena em qualquer sacrifício. Mas, para isso, temos que abrir mão de tantas coisas que gostamos e consideramos importantes. Mas Cristo nos dá um alerta a respeito dessas decisões que nós temos que tomar. Como diz em Lucas 14, 28. Lucas 14, de 28 a 30, que diz: qual de vocês que, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que vierem rirão e zombarão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ao falar isso, Jesus quer dizer: não tome nenhuma decisão precipitada, mas antes calcule o preço, porque no primeiro obstáculo ou dificuldade do dia a dia que você encontrar, irá sofrer as consequências por causa das suas decisões erradas. Amém? Então a nossa vida é cheia de decisões. A gente tem que tomar decisões todos os dias: o que vou vestir hoje, o que vou comer hoje, o que vou fazer hoje, que ônibus eu pegarei, o que farei. Então é tudo em cima de decisões, e nos nossos olhos a gente vê que é tudo impossível. É verdade. Né? Então o inimigo, ele usa a sua estratégia para tentarmos abandonar a nossa fé. Eu creio que hoje um exemplo a gente teve aqui. O irmão esqueceu o óculos, né? E ele ficou um pouco aperreado porque esqueceu o óculos. Ele esqueceu por conta própria? Não. Mas o inimigo, ele usa as setas inflamadas justamente para isso. Para ele não dar a palavra que ele deu hoje. E a palavra que ele deu hoje foi tremenda aos nossos corações. Amém. Então Deus tinha que fazer essa estratégia para ver se o irmão ia permanecer na fé. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Então, como diz a palavra em Hebreus 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você ler também em Lucas 1, 37, diz: nada é impossível para Deus. Se você ler em Mateus 17, 20, diz: nada vos será impossível. No começo de tudo, em Gênesis, Deus aparece e fala: o que é impossível para mim? Se você ler em Marcos 9, 23, diz: tudo é possível ao que crê. Então, meus irmãos, tudo é possível ao que crê. Eu quero aproveitar também, em cima desse texto, dar um testemunho, porque o testemunho, ele edifica muito aquele que está caminhando na fé como nós. Há 3 meses atrás, o meu filho foi fazer um exame, e quando ele sentou na cadeira, que a médica olhou para a cara dele e disse: tem jeito mais não. Mesmo assim, a médica falou mesmo assim: tem jeito mais não. Tem que fazer a cirurgia de coluna urgente. Ela foi logo dizendo isso. Então, na visão do meu filho, acendeu uma esperança. Né? Acendeu uma esperança. Ele perguntou logo: eu vou andar? Ela disse: não garanto isso a você, mas garanto uma qualidade de vida melhor. Mas ele ficou esperançoso. Glória, aleluia. E eu e a mãe dele também. Glória a Jesus. Porque ela disse: é inevitável, não tem mais tempo, não tem mais jeito, tem que ser uma cirurgia de coluna de todo jeito. Então o que a gente fez foi correr atrás de um médico que ela indicou, e esse médico é o bambambam daqui do estado, é o número 1, especialista em coluna, e ele já fez várias cirurgias em várias pessoas e as pessoas ficaram boas. Então levantou uma interrogação, aí a nossa autoestima foi lá para cima, né? Aí ele disse: aí pai, se eu voltar a andar, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou isso, eu vou aquilo, e a gente ficou esperançoso. Mas depois o Espírito Santo brandou em mim e eu disse: meu filho, tenha calma. Não, pai, o senhor já vai falar isso? Não, meu filho, tenha calma. A gente vai orar, a gente vai pedir a Deus,
porque a cirurgia de coluna é muito sério. É muito sério a cirurgia de coluna. Então, se for da vontade de Deus, Deus vai permitir que esse médico mexa na sua coluna. Se não for, Deus não vai permitir. Então, chegou o dia, a gente foi lá no médico, o médico olhou para ele, deitou, mandou deitar, eu deitei ele lá, o médico levantava a perna, braço, virava para um lado, virava para outro, e olhava para o outro médico que estava com ele, fazia uns cálculos, botava os cálculos lá, esticava, tipo raiz quadrada, fazia uns negócios lá, botava cálculo para lá, cálculo para cá, e a gente só na expectativa olhando. E ele, suado, estava... Aí o médico disse, tem um raio-x dele sentado? Aí a gente disse, tem não. Eu e a mãe dele disse, tem não. Aí disse, olha, eu preciso de um raio-x dele sentado, porque a coluna dele, ele deitado e ele em pé, eu não estou vendo nada na coluna dele. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Aí disse, e agora? Vamos correr atrás de um raio-x desse, né, para ver esse raio-x dele sentado. Aí a gente foi correr, aí fez um exame, tudo que ele pediu a gente fez. Aí o dia dele se apresentar era no mês 7, dia 20 do mês 7. Ainda vai chegar, né? Ainda vai chegar. Quando foi semana retrasada, aí o médico ligou que a moça lá viu uma brecha entre... encaixou ele, ligou para a mãe dele e disse, olha, vem que eu vou te encaixar, tem um encaixe aqui, eu vou te encaixar, vai lá. Glória a Deus. Amém, glória a Jesus. A gente chegou lá nesse encaixe de manhã, acho que eram umas 10 horas, 11 horas, a gente saiu de lá 4h30 da tarde. Quando a gente chegou lá, que entrou na sala do médico, ele olhou para o raio-x dele sentado, aí olhou para ele, olhou para mim e disse, olha, cirurgia de coluna dele, nem pensar. Oh, glória a Deus. Aí eu digo a você, foi bom ou foi ruim? Né? Aos olhos de Júnior, meu filho, foi ruim, porque ele tinha expectativa de andar. Mas aos meus olhos, aos olhos da mãe, foi bom. Por quê? O que é que a gente pediu a Deus? Se for da vontade de Deus, que Deus permita que mexa. Então não é da vontade de Deus. Deus não vai permitir mexer na coluna dele. Então a coluna dele está boa, foi o que o médico disse. A coluna dele está boa, pode ser tratada com fisioterapia e hidroterapia. Aí a gente está correndo atrás agora dessas coisas, mas tem uma outra cirurgia para fazer no joelho, que a gente foi para um médico agora ontem foi para o médico, e quando chegou lá o médico olhou para o joelho dele e disse, olha, já passou da hora de fazer cirurgia no joelho. Pronto, aí já o que a gente passou ali, parece que tudo que passou ali já está voltando tudo de novo. E é assim que a gente, por isso que eu digo a você, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí eu disse a mesma coisa à minha esposa. Aí o médico disse à minha esposa, corra atrás da justiça. Corra atrás da justiça, bote no jornal, bote no repórter, corra atrás para poder fazer, porque senão não vai fazer não. Só vai fazer cirurgia se fizer alarde, se fizer barulho. Se você ficar quietinho, caladinho, ninguém vai fazer cirurgia no seu menino não. Vai passar tempos e mais tempo, porque já era para ter feito e o joelho do seu menino está atrofiado. Aí pronto, desmantelou mãe, desmantelou filho, né? Desmantelou o pai, mas pela honra e glória do Senhor Jesus, né? Eu não sou melhor do que ninguém, mas graças a Deus eu tenho uma visão diferente. Fico triste, né? Porque qual pai que não quer ver o filho bem de saúde? Qual pai que não quer ver seus filhos brincando, correndo, né? Não quer ver ele numa deficiência, numa prova que já dura quase 8 anos. Né? Não é brincadeira, é quase 8 anos. Mas eu fico feliz porque Jó passou por tudo aquilo e os estudiosos dizem que a prova de Jó durou 9 anos. Mais gente diz que a prova de Daniel durou 15 anos. Mais gente diz que a prova de José durou 25 anos. E a de Abraão? Depois de 90 anos foi pai. Então imagina quantos anos não durou ali, né, meu irmão? Então quem sou eu para entender o trabalhar de Deus? Eu não entendo o trabalhar de Deus. E a palavra diz que a gente não entende o trabalhar de Deus. O que Ele faz hoje,
a gente só vai entender depois. Então, por que desse testemunho? É para a edificação da minha fé e da tua fé, e para você saber que o nosso Deus é o Deus do impossível. Aonde a gente achava que ia mexer na coluna, que ia fazer e acontecer, Deus disse, não, estou aqui. Não vai mexer não. Não vai mexer não. Ele já indicou outro especialista para a gente correr atrás, para fazer outras coisas. Então, o nosso Deus é o Deus do impossível. E tudo é possível aquele que crê. Então, nesta noite eu digo a você, como ele fala em Romanos, né? Se você crê que Deus ressuscitou Jesus dos mortos para salvar você, então abra a sua boca e creia nesse Deus que pode fazer todas as coisas. Entregue a sua vida a Jesus. Não perca mais tempo, porque de hoje por diante vai ser pela fé. Porque Jesus diz, pela fé é que nós vamos agradar a Ele. É pela fé que a gente vai entregar o nosso caminho a Ele. Então não adianta a gente estar... a gente está fazendo o trabalho de Jesus, com certeza. Que Ele disse, idem e pregai o Evangelho a todas as pessoas. Mas até nesse trabalho, se a gente não tiver fé, esse trabalho não é realizado. Por mais que tenha 20, 30 pessoas, mas se um não tiver orado e entregado esse trabalho a Jesus, esse trabalho não é realizado. Porque Jesus disse, por amor de um, Ele não destruiu a terra. Né? E quem foi esse um? Foi Abraão. Porque ele falou, se tiver 50 justos, Abraão foi clamar a ele na hora que ele ia destruir Sodoma e Gomorra. Ele disse, se tiver 50 justos, eu não destruirei a terra. E saiu descendo. E Abraão, Senhor, me perdoe minha ignorância, mas se tiver 20, se tiver 30, até chegar nos familiares dele, aí Jesus disse, se tiver 10, aí ele viu que 10 já era a família dele, ele ficou calado. Então eu creio que a palavra está se cumprindo, e muita gente está vendo, e aquele que não quer enxergar, é o pior cego que tem. Porque a palavra diz, eis que estou à porta e bato. Jesus é educado. O diabo ele arromba, Jesus não. Jesus bate. Se tu abrir, ele ceia contigo e tu com ele. Então o que ele quer é isso, é que você entregue a sua vida a ele. Entrega seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Porque Jesus está à porta. E nós somos privilegiados, bem-aventurados, na palavra diz. Porque nós estamos vendo a palavra se cumprindo. E muitos de nós ficam ainda com o coração duro. Muitos de nós ficam com a fé pequenininha. Eu sei que é difícil quando a luta vem, quando a prova vem. E qual crente quer estar no deserto? Nenhum. Mas em Tiago 1 diz, bem-aventurado aquele que passa pela prova. Bem-aventurado aquele que passa pela prova. Para não ficar em minhas palavras, deixa eu abrir Tiago aqui, Tiago 1. Amém. Glória a Jesus. Amém. Eu deixei até separado aqui, mas... Tiago 1. Vai estar aqui. Amém. Amém. Já estava bem... Meus irmãos, né? Tiago 1:2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passar por várias provações. Né? Aí vou acrescentar o 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeito e íntegro e em nada deficiente. Amém? Amém? Glória a Deus, aleluia. Por isso que nós temos de ter bom ânimo. Mas é fácil, meu irmão, ter bom ânimo? Não. Quantas vezes eu não já chorei? Quantas vezes eu não pensei em correr, em deixar minha casa, deixar meu lar e ir embora? Não é fácil passar 8 anos, você vê o seu filho, eu falo por mim, ver o seu filho cada vez mais se desfiando, cada vez mais se quebrando, e você não vê uma saída. E você manter sua fé firme, é difícil mesmo.
Muitas vezes eu chorei, é difícil. Outra vez, estava em casa e, como eu falei para o meu irmão Marcelo, outra oportunidade, e eu era gerente de um mercado e eu ganhava bem. E teve um dia que eu abri meu armário e não tinha nada. Teve um dia que eu abri a porta da minha geladeira e só tinha água. Minha esposa olhou para mim e disse: irmão, pelo menos vamos ver se a gente consegue o leite do meu menino. Eu e tu aguenta a fome, mas ele não vamos deixar passar fome não. E não é fácil não, meu irmão. O que eu estou dizendo aqui a você não é desabafo não, é testemunho mesmo. Não é desabafo não estou querendo me engrandecer não. Estou dando testemunho de vida. Testemunho do que Deus fez, faz e continua fazendo na minha vida. Eu sou grato a Deus por tudo que Ele fez e faz na minha vida. E quando chegou nesse dia, eu estava com louvor em casa, cantando louvores. Quando ela falou, ela saiu de perto. Antes de eu tomar banho, entrei no banheiro, me ajoelhei e disse: Senhor, faz teu jeito. Faz do meu jeito não, faz teu jeito. Eu não vou pedir a ninguém não, eu peço ao Senhor, porque o Senhor é o Deus de todas as coisas. E eu creio que o Senhor vai fazer o seu jeito e vai prover. Pelo menos não deixa faltar o leite do meu menino não. E fui trabalhar. Quando eu chego lá no trabalho, que olho para um cantinho assim, tinha R$100 no canto lá. Oh, glória! R$100 no canto. Quando eu olhei, o outro irmão olhou para mim e disse: irmão, e aí, R$100, vai pegar? Aí eu disse: tu ainda pergunta? Quando eu fui pegar, um cliente chutou. Quando eu fui pegar, um outro pisou. Quando eu fui pegar, o irmão chegou com um rádio, que eu trabalho com rádio de frequência. Irmão, toma um rádio, assuma a loja aí, o setor, que eu vou me embora. E eu disse: Jesus, a loja lotada. A loja estava cheia de gente. E eu disse: e agora, Jesus? Mas eu fui lá, peguei. Mas veio a estratégia do inimigo. Quando eu peguei, o próprio irmão que me indicou disse: irmão, qual o procedimento correto? Quer dizer, tu é crente, o que é que tu vai fazer? Aí eu disse: meu irmão, eu tenho que devolver. O correto é esse, é devolver. Não é meu, eu tenho que devolver. Aí eu disse: foi meu. Mas se eu for devolver, alguém vai dizer o que? É meu, né? Mas eu disse: irmão, como só é R$2, pela cor aqui é R$2, eu vou deixar aqui, eu vou largar 10 horas. Como está aqui, muita gente me viu pegar, alguém vai se manifestar e eu dou. Eu não vou chegar lá na segurança, pegar um protocolo enorme, preencher, para dizer que achei R$2. O cara vai dizer: oxe, meu irmão, tem vergonha na tua cara? Oxe, tu quer me entregar R$2? Tem vergonha na tua cara? Vai que embora para lá. Vai dizer mesmo assim, né? Aí eu me recuei e fiquei com os R$2, né? Aí esse mesmo varão que falou isso, quando ele deu 3 passos, ele olhou para mim e disse: irmão, fica, porque isso é a resposta de oração. Tu não orou hoje, então fica. Mesmo assim, irmão, ele falou. E até hoje, isso faz uns 6 meses, eu acho, até hoje não apareceu esse dono. Glória a Deus. E nem vai aparecer. Não tinha o nome. Então, para quem tem fé, né? Não tinha o nome dele. Já tem o nome. É verdade. É verdade. Aí, essa lata de leite que eu comprei do meu menino era R$66 na época. R$66. Hoje é 91. Ela era R$66. Comprei a lata de leite, ainda comprei umas coisas para casa, a gente comeu nesse dia e Deus proveu. Amém? Então, meus irmãos, estou vivendo pela fé, para honra e glória do Senhor Jesus. Não tenho vergonha de dizer. Fui gerente, ganhava bem, um bom salário, tive moto, tive privilégio de carro, de moto. Hoje eu não tenho nada, vou trabalhar de ônibus, condução de ônibus, para honra e glória de Jesus, e hoje eu estou feliz. Né? Ali eu não tinha nada. Como é que a pessoa não tinha tudo e hoje não tem nada? Hoje não tem nada e tem tudo. É porque eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Para honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Essa é a palavra que eu queria passar para essa comunidade, que é a fé. Nós viemos aqui falar de fé, porque Jesus disse: sem fé é impossível agradar a Ele. E é pela fé que somos salvos e somos curados de nossas enfermidades e de nosso pecado, que é a doença pior que tem nesse mundo. Amém? Obrigado, que Deus abençoe a todos.